Agora o bagulho vai ficar sério. Vamos começar a misturar alguns conceitos daquela viajada. Vocês se lembram o que é uma função? Não? Então eu vou refrescar a memória de vocês. Uma função nada mais é do que uma forma de estabelecer uma relação entre dois conjuntos, ou seja, como nós associamos os elementos do conjunto A aos elementos do conjunto B. Aí vocês vão me perguntar, mas professor, você não disse que o espaço vetorial é um conjunto e que os vetores são seus elementos? Disse. E você já deve ter percebido aonde eu quero chegar. Olá, Beto Silva aqui, o seu professor do curso Citizen Data Science em Futebol. Uma transformação linear, que é o objeto de estudo dessa aula, é uma função cujos conjuntos envolvidos são espaços vetoriais e que, portanto, os elementos transformados são vetores. Ela é a regra que associa a cada elemento do domínio, que é um espaço vetorial, um elemento do contradomínio, que também é um espaço vetorial. Ela é dita linear por obedecer a dois critérios, que veremos a seguir no quadro negro. Como já dissemos, uma transformação linear estabelece uma relação entre dois espaços vetoriais. Então, seja o espaço vetorial U, que designaremos como domínio, e algum de seus vetores, por exemplo, U, V e U mais V, e U multiplicado por um escalar alfa, além de um outro espaço vetorial W, que designaremos como contradomínio. Vamos representar uma transformação linear A que mapeará cada vetor de U até W, tal que a imagem de U em W será representada por A de U, e a imagem de V em W se escreverá como A de V. Assim, a transformação A é dita linear se, para qualquer U e V, os seguintes critérios forem verificados. A de U mais V será igual a A de U mais A de V, e A de alfa vezes U é igual a alfa vezes A de U. As coisas vão ficar mais claras com um exemplo. Seja a transformação linear A que leva os vetores do espaço bidimensional, o R2, para o espaço tridimensional, R3, e que isso se faça do seguinte modo. O primeiro elemento do vetor no R2, o x, será multiplicado por 2 e passará a valer 2x no R3. O segundo elemento no R2, o y, será multiplicado por 3 e em R3 valerá 3y. Por fim, um terceiro elemento é adicionado, como a soma dos elementos do vetor em R2, ou seja, x mais y. Como qualquer outra transformação linear, essa também pode ser representada por uma matriz, e nesse caso a matriz de transformação deve ter dimensão 3 por 2, porque como o vetor xy possui dimensão 2 por 1, o vetor resultante terá dimensão 3 por 1, ou seja, um vetor do R3. Ela terá na primeira linha os elementos 2, 0, que é para quando multiplicarmos essa linha pelo vetor xy, o resultado será 2x mais 0y, ou seja, 2x, que constituirá o primeiro elemento do vetor imagem em R3. As outras linhas seguem o mesmo raciocínio. Dessa forma, então, podemos representar a imagem diretamente como o produto da matriz transformação pelo vetor do domínio. Para exemplificar a transformação linear por meio de visualização, vamos considerar uma matriz de transformação A de dimensão 2 por 2, ou seja, mapeará vetores do R2 para o próprio R2 e cujas linhas são 1, 1 e 1, 0, sendo que isso equivale a transformar um vetor xy em um vetor x mais y, x. Além disso, vamos considerar o vetor V, 1, 2. Aplicando a transformação A sobre o vetor V,
resultará no vetor 3, 1, ou seja, o primeiro elemento será x mais y igual a 3, e o que era x no vetor do domínio passa a ser y no vetor imagem. Graficamente, após construirmos V e aplicarmos a transformação, veremos que V sofre uma rotação e estica, ou seja, os efeitos da transformação podem ser exatamente esses: mudança de tamanho e direção, ou seja, uma rotação. Agora que já sabemos o que é uma transformação linear, vamos falar sobre valores próprios e vetores próprios, também conhecidos como autovalores e autovetores. Então, dado uma matriz A n por n, existe um número real lambda e ao menos um vetor v a ele associado, tal que a multiplicação da matriz A pelo vetor v é equivalente a simplesmente multiplicarmos v por um escalar. Isso significa que existem alguns vetores que, quando sofrem os efeitos da transformação linear operada pela matriz A, irão apenas esticar ou encolher, a depender do valor do escalar, mas não irão mudar de direção, ou seja, não sofrerão uma rotação. Dizemos então que, primeiro, o escalar lambda é um número real que produz o mesmo resultado que a transformação linear operada pela matriz A, ou seja, determina o quanto o vetor v irá esticar ou encolher. Segundo, v é chamado vetor próprio de A associado a lambda, isto é o vetor que, quando sofre a transformação linear operada por A, irá apenas esticar ou encolher, mas não irá girar. Terceiro, o número de valores próprios é determinado pela dimensão de A. Mas guardem também que o número de valores próprios diferentes de zero é determinado pelo posto de A. Por último, os vetores próprios são aqueles que, ao serem submetidos à transformação linear operada por A, não irão mudar de direção. Por fim, vamos aprender o que significa diagonalizar uma matriz quadrada. Então, dada uma matriz A n por n, ou seja, quadrada, com n vetores próprios linearmente independentes, W1, W2, W3 até Wn, vamos considerar a matriz W, cujas colunas são esses n vetores próprios linearmente independentes. Então, poderemos escrever que o produto inversa de W vezes A vezes W é igual a lambda, que é uma matriz diagonal cujos valores não negativos são os valores próprios da matriz original. Vamos então chamar o produto da inversa de W vezes A vezes W de forma diagonal de A. Observação: vetores próprios associados a valores próprios distintos são linearmente independentes. Vamos agora transformar o vetor teoria no vetor prática. Vamos para o laboratório. Fala, turma! Bem-vindos à aula de Laboratório 9, onde nós iremos praticar as transformações lineares. Seja, então, uma transformação linear representada pela matriz T de dimensão 2 por 2, contendo os elementos 2, 1, 1, 1, organizados por linhas da matriz, ou seja, by row igual a true, verdadeiro. Vamos ver quais os efeitos que essa transformação opera, por exemplo, sobre o vetor v, 1, 2. Algebricamente, fazemos a multiplicação matricial de t pelo vetor v utilizando o operador percentual asterisco percentual, o que irá resultar em tv, que é o vetor imagem da transformação t. Lembrem, isto é uma função em que o conjunto do domínio e do contradomínio são espaços vetoriais e seus elementos são sempre vetores. Agora vamos construir o vetor v no gráfico com a função plot e arrows. Após criarmos o vetor tv, vamos observar que a transformação faz com que v aumente de tamanho e sofra uma rotação. Então vamos a isso. Vamos então primeiramente marcar as extremidades com o plot e em seguida vamos, por meio da função arrows, construir o vetor v e também o vetor imagem da transformação. Vemos, portanto, aí que o vetor v estica e depois sofre uma rotação
quando sofre os efeitos da transformação T. Nessa segunda parte, vamos considerar a matriz A quadrada e simétrica, resultado da multiplicação da transposta da matriz T por ela mesma. A também representa uma transformação, e vamos ver o que acontece quando ela opera sobre o vetor V11. Primeiro, algebricamente, o que resulta no vetor AV85 e depois a sua representação gráfica. Até aí nenhuma novidade, pois V novamente aumentou de tamanho e sofreu uma rotação. Vamos agora computar os vetores e valores próprios de A. Para isso, vamos usar a função eigenA, guardando os valores próprios no vetor lambda e os vetores próprios na matriz V. Vamos atribuir ao primeiro vetor próprio, que é a primeira coluna da matriz V, o vetor U, e ao segundo vetor próprio, o vetor W. E agora fica a pergunta: e se aplicarmos a transformação operada pela matriz A nos vetores próprios? Vejamos o que acontece. Primeiro, no vetor próprio U. No gráfico, podemos ver que U apenas aumenta de tamanho, o que equivale a uma multiplicação por um escalar. Mas que escalar é esse? É justamente o primeiro valor próprio lambda1. Vamos ver agora que o mesmo ocorre em relação ao segundo vetor próprio, W, que também irá apenas esticar sem sofrer nenhuma rotação, como se estivesse sendo multiplicado por um escalar. E esse escalar é o lambda2. Para finalizar, vamos mostrar a decomposição espectral de A na prática. Vamos primeiro diagonalizar o vetor lambda, que é o vetor contendo os valores próprios, e depois mostrar que o produto matricial das matrizes V, que é dos vetores próprios, da matriz diagonal lambda e da transposta de V, irá resultar justamente na matriz A. Uau, pauleira, né não? Mas fiquem tranquilos, a gente está quase chegando ao nosso objetivo. Tudo isso para chegarmos no caso especial, que são alguns vetores que, quando sofrem uma transformação de uma determinada matriz, eles não vão rotacionar, eles não vão girar, eles vão manter a sua direção. E é isso que eu quero de vocês, mantenham a direção.